Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito e Justiça. Eu sou Marcelo Benévolo, jornalista e advogado. A minha missão aqui é trazer boa informação e orientação jurídica de qualidade para vocês. E como sempre, conto com a sua audiência, mas conto também com a sua participação. Você pode participar indicando um tema para a gente fazer um bate-papo, trazer sempre um especialista, porque o programa é para você. E no programa de hoje, especialmente para você que é servidor público, seja municipal, estadual, federal, porque eu vou receber aqui Dr. Igor Alves, que é advogado especializado em causas, em ações voltadas para o universo aí dos servidores públicos. Dr. Igor, obrigado por aceitar o convite, seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas, para bater um papo a respeito de servidores públicos. Como é que é esse universo aí de servidores públicos? Exatamente o que faz um advogado? Quais são aí as principais ações que envolvem esse universo que é imenso de servidores, né? Perfeito. Bom, o papel do advogado especialista em direito de servidor público, né? Ele tem um papel fundamental na orientação aos servidores, né? Sobre os seus direitos, que muitas vezes é esquecido pela administração pública, né? Seja pelo Estado, seja pelo município ou pela União, né? Nosso escritório é especializado mais nas ações que tramitam contra o município e contra o Estado. Município de Natal. Exato. Município, não só o município de Natal, mas os municípios que fazem parte do Estado do Rio Grande do Norte também. No caso, o trabalho do advogado nessa seara, ela acaba sendo mais contenciosa, mais litigiosa, ou existe também algum trabalho preventivo, de planejamento, dos servidores? Como é que funciona esse trabalho no dia a dia? Perfeito. O que a gente tem visto ultimamente é que a administração pública, ela não vê com bons olhos os servidores públicos, a verdade é essa. Tendo em vista que elas possuem, digamos que um gasto, um custo com eles. Então, muitas vezes, esses direitos não são reconhecidos na esfera administrativa, obviamente. Nós entramos com os pedidos administrativos justamente para oportunizar a administração pública a conceder ou não o direito do servidor, né? E aí, diante disso, muitas vezes, 99% das vezes, a gente precisa procurar o judiciário para poder ter o reconhecimento desse direito. Ou seja, vocês têm esse trabalho inicial na seara administrativa, ainda Perfeito. em relação diretamente com o poder, seja ele estadual ou municipal, mas infelizmente não consegue-se muita efetividade e acaba tendo que também bater as portas do judiciário. No dia a dia, na verdade, essa é a realidade aqui, Exatamente. pelo menos no estado do Rio Grande do Norte. Tanto no estado do Rio Grande do Norte, né, com ações em desfavor do estado, bem como também com o município, né? Nós temos diversas ações em desfavor de outros municípios, mas a nossa grande demanda, ela está aqui no município de Natal e também contra o estado do Rio Grande do Norte. Quais são as principais dores aí dos servidores públicos, sejam eles estaduais ou municipais, aquela demanda ou as demandas mais comuns que batem a porta lá do escritório? Bom, a gente, lá no escritório nós temos um trabalho bem específico com servidores direcionados para a educação municipal e estadual, bem como também da parte da saúde. A educação, que a gente vê é que a maioria dos casos, eles tramitam ali naqueles assuntos de promoção, de progressão, né? Quinquênios, abonos que não são reconhecidos. Muitas vezes eles requerem administrativamente a sua aposentadoria e muitas vezes não é concedida no tempo hábil. Na parte da saúde, nós temos também muitas gratificações. Então, por exemplo, o servidor, ele trabalha em regime de plantão e não recebe plantão há 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque não sabia. Por quê? Porque vai atrás do conhecimento na própria secretaria e a secretaria não disponibiliza da orientação correta. E aí, acaba que procura o nosso escritório e a gente orienta da melhor forma possível, né? Primeiramente, da forma administrativa. Caso não consiga resolver, na maioria das vezes não consegue resolver, a gente acaba tendo que judicializar essas demandas. Ou seja, o próprio servidor às vezes desconhece seus direitos, né? Enquanto profissional, enquanto trabalhador, independentemente da área, você falou aí de educação, de saúde, estamos falando de professores, estamos falando de profissionais auxiliares nas escolas, mas também de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de terapeutas, enfim, as mais diversas áreas
acabam também... não existe uma área específica, é uma coisa bem abrangente nessas duas áreas, né? Assim? Perfeitamente. É, tanto a área da saúde quanto a área da educação é muito esquecida, tá? Muito esquecida. Por mais que existam diversas lutas, né? Tanto pelo pessoal da educação quanto pelo pessoal da saúde, mas ela é muito esquecida pela administração pública, né? Os direitos dos servidores são muito esquecidos. Você tem uma proporção de 10 profissionais da educação, 10 profissionais da saúde, 9 não requer o seu direito. Então, isso é muito interessante para a administração pública. Se de 10 profissionais, um procura o judiciário, 9 não procuraram, e com o decorrer do tempo, infelizmente, esse direito acaba o quê? Prescrevendo. Então, acaba que é muito, muito interessante para a administração Isso é um pública. ponto importante que você falou, né? Ou seja, o servidor que ele não é muito consciente dos seus direitos, às vezes, quando ele toma a ciência ou conhece, o direito já pode, inclusive, já ter passado, né? Explica para o pessoal que está assistindo a gente, o servidor, essa questão da prescrição, para que ele possa ficar atento e não perder o direito de recorrer ao judiciário em busca de algo que ele, de fato, deveria ser beneficiário, seja pelo Estado, seja pelo município. Bom, Marcelo, a prescrição é uma parte do direito, né, que infelizmente acaba com o direito daquele litigante, né? Com o passar do tempo, infelizmente, o nosso direito não é eterno. E aí, com o tempo, ele vai prescrevendo, ou seja, digamos que tenhamos 10 anos de retroativos a serem requeridos judicialmente. Infelizmente, na esfera judicial, a gente só pode requerer os últimos 5 anos. Por quê? Porque esse tempo prescreveu. E prescrever é basicamente perder, né, pessoal? Com o passar do tempo, o nosso direito acaba não sendo eterno. Na verdade, ele não é eterno, né? E com o passar do tempo, acaba prescrevendo. E muitas vezes, por desconhecer o seu direito, a gente acaba não indo atrás dessas situações, dos nossos direitos, das nossas implantações, das nossas progressões, quinquênios, abonos, enfim, e acaba prescrevendo. E é onde acaba que a própria administração ganha em cima de todos os servidores públicos, justamente na prescrição. Como diz o velho ditado jurídico, né? O direito não socorre aqueles que dormem, né? Ou Sem seja, você sombra de dormiu dúvida. no ponto, passou da hora, depois não tem como estar choramingando. Mas eu tinha direito. Tinha, mas não agiu no tempo certo, morreu ali, vai perder alguma coisa, né? E para o Estado, ou para o município, o ente público, qualquer que seja, né? Acaba sendo uma vantagem, uma economia às avessas, né? Ou seja, ele tinha que pagar alguma coisa, mas agora não vai precisar mais pagar porque prescreveu. Sem dúvida. A gente pode até mencionar um fato que ocorre anualmente, Marcelo, anualmente. O Estado do Rio Grande do Norte, ele geralmente publica o nível do servidor, né? Geralmente é ali no dia dos professores, dia 15 de outubro. Isso seria um avanço de carreira? Exato, né? A promoção, que é a titulação, a mudança de nível desse servidor. Qual é o requisito principal para você requerer a sua mudança de nível? É você requerer administrativamente, em janeiro do ano subsequente, a data da entrada administrativa, esse nível ser reconhecido e implantado no contra-cheque. Só que o Estado ele tem uma característica. Ele publica essa mudança de nível em outubro do ano seguinte e implanta em dezembro, com pagamento retroativo a novembro. Isso quer dizer o quê, Marcelo? Isso quer dizer que essa mudança de nível que deveria ocorrer em janeiro e não ocorreu, ela só é reconhecida em dezembro. Ou seja, o Estado acaba ganhando 10 meses de retroativos de 1.000 professores. Né? Se você fizer uma conta por baixo, R$500 mensal vezes 10 dá 5.000. 5.000 vezes 1.000. A resposta tá aí, pessoal. Sou ruim de conta. Ajude aí, porque essa resposta, matéria eu a quase... resposta tá aí. É muito dinheiro que tanto o Estado quanto o município acaba ganhando em cima de todos os servidores. E isso é uma dica, pessoal. Não deixe o seu direito passar. Não deixe. Essa é uma problemática mais comum, assim, que temas são essas progressões, são essas evoluções de carreira, o que mais bate a porta aí em relação aos servidores, tanto sejam municipais ou estaduais, essas áreas que você citou de educação e saúde, por exemplo. Marcelo, o que mais bate na nossa porta é justamente esses temas de promoção, que é a mudança de nível do servidor, bem como a progressão, que é a mudança de letra. Isso na parte da educação, tanto municipal quanto estadual. E também na parte da saúde, muitas promoções e progressões que não são reconhecidas.
O plano de cargos da saúde municipal de Natal foi criado em 2010, a Lei 120 de 2010. E a gente tem inúmeros clientes que ingressaram no serviço público e encontram-se no nível inicial. Sequer evoluiu para o nível seguinte. E também existem as gratificações de local de trabalho, né? Esses servidores trabalham em local insalubre, não recebem salubridade. Trabalham em período noturno, não recebem adicional noturno. Trabalham em regime de plantão e não recebem gratificação de plantão. Então, são inúmeros direitos que passam despercebidos. E como eu falei anteriormente, a tendência é que esse direito acabe prescrevendo. Muitas vezes eles chegam na aposentadoria sem sequer ter uma gratificação de plantão implantada. Você falou de aposentadoria, novamente, que ocorre de situações que funcionários, servidores públicos, requerem a aposentadoria e o Estado ou o município, o poder público, de modo geral, ele demora para poder conceder. Existe um prazo? Que prazo seria esse? Que atitude deve tomar um servidor que se encontra numa situação pediu e está aguardando aí há algum tempo? Enfim, que tempo seria isso? Excelente pergunta. Tanto Estado quanto município, quando o servidor requer a sua aposentadoria, ele possui 90 dias para poder conceder a aposentadoria. E aí, muitas vezes, esse prazo extrapola, né? Extrapola o limite de 90 dias do prazo do processo administrativo. E muitas vezes esse servidor acaba trabalhando de uma forma errada, né? Ele já deveria estar aposentado, não se aposentou. Vamos supor, passou um ano para se aposentar, tem 90 dias. E muitas vezes também é um direito que passa despercebido, que é os danos materiais pela demora na aposentadoria. Então, além de ter o direito de se aposentar e o cumprimento disso e passar ali para o seu descanso merecido após anos de serviço, essa atitude negativa do Estado na demora, ela também pode gerar danos morais, é isso? Danos materiais. Danos materiais, Exato. Morais? Morais a gente não tem visto o judiciário conceder. As danos Pela materiais. demora. Exato. Que é basicamente... a gente pega aquele último valor que o servidor recebeu antes de se aposentar, vezes a quantidade de tempo que ficou a mais trabalhando de forma voluntária, digamos assim. E com relação às ações da justiça, a gente não é novidade, de modo geral, a demora, né, no Poder Judiciário, frente aí realmente a uma quantidade muito grande de ações que chegam, sobretudo em algumas áreas, né, as varas que atuam com questões que envolvem o poder público, né, são realmente muito abarrotadas. Demora muito mesmo, assim, para você conseguir ter um provimento, uma sentença favorável, tem muito recurso, os entes públicos vão recorrendo até onde podem, isso demanda, a gente ouve histórias de servidores que morrem, né, e não conseguem ver o final daquele direito que ele buscava. Isso ocorre mesmo? Marcelo, o que tem ocorrido bastante no judiciário, vamos lá, vamos falar do juizado da Fazenda Pública e da vara da Fazenda Pública. O juizado da Fazenda Pública, ele é célere, tá? São juizados especiais. Os juizados especiais são céleres. Quando a gente ingressa com ação judicial, nós temos uma média de 8 a 12 meses para se ter sentença, né? Então, assim, eu enxergo como um tempo razoável. 8 a 12 meses. Certeza. Você precisa analisar realmente que um juizado desse deve ter uma média de 9 a 12 mil processos a serem julgados. Então, dá para considerar um tempo razoável. Então, extremamente tranquilo em relação a isso. O grande X da questão é quando o processo ele sobe para a segunda instância, as turmas recursais. Infelizmente, a gente tem tido inúmeros problemas com turmas recursais, porque o processo sobe e passa 5, 6 anos para ser julgado. Então, temos um problema, concorda? Há um gargalo, né? Você tem... Quantos juizados de Fazenda tem aqui? Temos 6 juizados da Fazenda juizados. Pública e 6 varas da Fazenda Pública. Quantas turmas recursais, por exemplo? São 3 turmas recursais, me recordo. Mas... Há um afunilamento, né? Muito. E aí a gente tem tido muito, muito, muito problema. Por quê? Porque os processos sobem e passa muito tempo para ser julgado, né? Muitas vezes o cliente não entende isso. Porque vê inúmeros colegas, né, servidores, que entraram com ações, inclusive até depois da dele, e tem o ganho da causa, né? Implantou, publicou, já está na batalha pelo retroativo. E muitas vezes esse processo que nós entramos 2, 3 anos antes se encontra independente de julgamento nas turmas recursais. Esse é o grande problema do judiciário que a gente vem encontrando. Já nas varas da Fazenda Pública,
Esses processos têm sido julgados também de uma forma mais rápida, mais célere, tá? E quando sobe para a segunda instância, a gente também tem visto que há uma celeridade nos julgamentos. Ao contrário dos juizados. Ao Até para lembrar, os juizados especiais, você vai levar causas de menor complexidade, que envolvam valores menores, até Até 40, 60 salários 60 mínimos, salários. fazenda pública. O E que aí ultrapassa passou 60 disso vai para a vara da para a fazenda. justiça comum, né? A vara comum. Exatamente. E aí, em comparação a um ou outro, acaba que a justiça comum, digamos, está sendo um pouco mais célere em relação aos juizados especiais, que nasceram com o propósito, né, de serem mais céleres, de serem mais simples, né, Perfeito. procedimentos mais rápidos, mas daí o volume esbarra nessa questão do volume no julgamento, sobretudo quando vai para as turmas recursais, né? Exatamente. É lamentável, né? Porque o servidor, a gente ouve histórias de pessoas que ficam, rapaz, eu acho que eu vou morrer e não recebo, vou morrer e não implanto aquela minha gratificação, vou morrer, vai ficar uma poupança para minha família. Ouve assim, É o que a gente mais escuta. Doutor, será que eu vou receber aquele meu precatório? E assim, é muito triste, né? Ter que dizer ao servidor que um precatório dura uma média de 8 a 10, 12 anos, enfim. Pois é, essa questão do precatório, porque não basta ganhar, né? Tem que levar, tem que ter realmente aquilo, o objeto final da ação não é necessariamente a sentença, é o que está no conjunto da sentença. Se ele tem direito a receber um determinado valor, o servidor, na verdade, quer o dinheiro no bolso. Sem dúvida. E aí, como é que fica depois desse processo tramitar, ter a sentença, de repente vai para a segunda instância, mas tem um acordo favorável, e aí entra na hora do, vamos dizer, do vamos ver. É o Estado tirar a aranha do bolso, né? Tem, óbvio, não é uma questão de vontade, tem questões legais que precisam ser seguidas, né? Não é a vontade minha, sua como advogado, nem do servidor que é o nosso cliente, mas acaba que também há uma demora para que os entes públicos façam os pagamentos àquele servidor, não é verdade? Verdade, Marcelo. A ação, vamos supor, entramos com ação de promoção, de progressão. O que a gente visa? A gente visa organizar a vida funcional daquele servidor, concorda? Ele está perdendo mensalmente uma média de 800, de R$ 1.000, de 1.200, enfim, a depender do que estejamos pedindo na ação. Então, ganhamos a ação, vamos buscar publicar e implantar para que ele comece a receber e a gente estanque aquela sangria, concorda? Aquele problema que está acontecendo ali e organizar efetivamente a vida funcional e financeira do cliente. Em seguida, a gente inicia a fase de execução, que é justamente para cobrar esses retroativos que tenhamos o ganho da causa, né? Digamos assim. Então, iniciamos essa fase de execução e muitas vezes esses retroativos eles se tornam um precatório. E aí, o que se refere a um precatório, como é que ele vira um precatório, né? Para você, servidor, que ainda não sabe o que se refere a um precatório, nada mais é que são dívidas que tanto o município quanto o Estado possui com vocês servidores, né, no caso. Toda dívida que dá até 10 salários mínimos no município, ele é pago através de RPV. E aí ele passa mais ou menos uma média, depois que publica e implanta, um ano e meio para ser pago. Tá? Então, em relação ao RPV, isso vem É uma sendo requisição de pequeno valor. uma requisição de pequenos valores, exatamente. Então, voltando para o que eu estava dizendo. No município, até 10 salários mínimos, RPV, o que ultrapassa 10 salários vira um precatório obrigatoriamente. No Estado, esse limite sobe um pouco em relação ao RPV. Ele vai para 20 salários mínimos e, consequentemente, o que ultrapassa 20 salários mínimos vira um precatório, certo? Em relação ao município de Natal, nós temos visto que alguns servidores eles têm cumprido com a determinação de pagamento de RPV, outros não. Quando não cumpre, a gente busca o bloqueio nas contas do município. No Estado, em relação ao RPV, a gente tem visto que eles não cumprem de forma alguma. E aí, eles são intimados para pagar voluntariamente. Nem o RPV Nem o RPV. está sendo rápido. Nem o RPV está sendo rápido. Uma batalha. É uma verdadeira batalha. Eles são intimados para cumprir a determinação do pagamento, não cumpre. E aí, em seguida, a gente precisa efetuar o bloqueio, né? Muitas vezes, quando a gente efetua o bloqueio, não tem conta, não tem dinheiro na conta, né? E aí, ficamos nessa batalha de tentar aplicar o bloqueio contínuo para conseguir esses valores em conta. É possível, talvez o servidor, num valor muito, digamos, elevado ou vultoso, ele possa abrir mão de algum valor, de fazer algum acordo? É possível fazer acordo com o Estado? Dizer, ó, Estado, eu tenho, sei lá, R$ 100 mil para receber, mas se você me pagar 50, o cara está aperreado,
quer receber logo ou não existe isso? Eu sei que existem empresas que compram precatórios. Como é que funciona essa seara aí de precatórios? Excelente pergunta, Marcelo. Existe sim a possibilidade de acordo, inclusive tanto o município quanto o estado vem buscando fazer determinados acordos, mas que, ao meu ver, não é um acordo, é algo que visa o bolso do estado e o bolso do município. Porque esse acordo é algo que eles colocam em mesa que o servidor já começa perdendo 40% daquele valor. E aí você tem 60% para receber, né? Desses 60% você ainda tem que pagar honorários e previdência, fora o imposto de renda que precisa reter. Então, eu não enxergo isso como um acordo. Tá? Isso aí visa apenas uma parte, que é o estado e o município, mas que de fato existe, tá? Essa possibilidade de acordo para tá realizando. Até hoje, nenhum cliente meu fez esse acordo, tá? Porque de fato é o que Não penaliza. vale realmente para o Ao meu ver, servidor. não vale a pena para o servidor. E, obviamente, esses valores, quando forem pagos, né? Quando eles tiverem efetivamente para pagamento, eles vão ser atualizados. Em relação à venda de precatório, o que a gente tem visto é que alguns servidores têm nos procurado realmente para tentar vender esses precatórios. Enfim, existem empresas que compram precatórios. Eu, como advogado do cliente, eu não indico essa venda, porque de fato eles perdem muito dinheiro. Valoriza muito. Valoriza muito, muito, muito. Mas é algo que é uma opção que o cliente tem. Tanto a opção de fazer o acordo com o Estado, com o município, bem como também de vender essa parte do precatório que é dele. Mas, como advogado, o servidor realmente não orienta, porque de fato ele perde muito dinheiro. Muito. Se o cliente puder esperar, espera, porque esse valor vai ser pago de forma corrigida, de forma correta. Tá certo. Doutor Igor, obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Direito e Justiça. Agradeço demais pelo convite, Marcelo, estamos à disposição. E a vocês que nos acompanham, obrigado pela companhia. Sejam sempre muito bem-vindos. Como eu sempre peço, compartilhem, curta, divulguem boa informação, porque temos que furar essa bolha de notícia ruim, de coisa ruim, de notícia falsa. Aqui você tem informação e orientação jurídica de qualidade. Até o próximo programa.